Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel, eu sou da Fator Ori Asset. Eu vou comentar um pouco do relatório de outubro do Fundo Orinvest JPP e, na sequência, o Iago da JPP Capital vai dar mais detalhes da nossa carteira de CRIs. No mês de outubro, a cota fechou a mercado a R$ 96,81. Isso representa aproximadamente 5% de desconto em relação à cota patrimonial de R$ 101,13. O fundo está em 330 milhões de reais e nós distribuímos no mês R$ 1,20. Essa distribuição sobre o valor da cota representa um dividend yield de 14,9% a mercado. Nós utilizamos um pouco da reserva para compor o resultado, nós geramos R$ 1,06 por mês de resultado e estamos aí em busca de girar algumas posições, vender alguns CRIs para continuar na manutenção desse nível de distribuição. O fundo terminou o mês 95% alocado e o detalhamento da carteira o Iago passa um pouquinho mais para frente. Conforme comentado aí, no mês de outubro nós geramos R$ 1,06 e distribuímos R$ 1,20. A gente teve um IPCA negativo, né, que impactou um pouco a nossa geração de resultado. Nós compensamos isso com a utilização da reserva e conforme o IPCA volte a dar mais resultado, a gente consegue destravar mais resultado do fundo. Em relação aos benchmarks, nós fizemos no mês o retorno de 1,45% contra 1,02% do CDI e 1,91% do IMAB5. Nos últimos 12 meses, 7,68% contra 9,71% do CDI e 12,73% do IMAB5. Falando do dividend yield, né, do nosso fundo em relação à distribuição sobre a última cota, nós fechamos praticamente estáveis em relação ao mês passado, com 14,87% de dividend yield. Já a reserva, a gente teve um consumo e ela reduziu um pouquinho para manter o nível de distribuição. Em relação a negócios, nós negociamos aproximadamente 15 milhões de reais no mês e em 29 mil negócios. Agora o Iago vai entrar em detalhes na carteira, que teve poucas movimentações esse mês. Olá, pessoal. Eu sou o Iago da JPP Capital. Vou comentar um pouco sobre a carteira do FII Orinvest JPP. Como vocês podem observar aqui nos gráficos à direita, né, o fundo bem alocado, 94% da carteira em CRI, 1% em fundo imobiliário e apenas 5% de recursos em caixa, né? O setor mais representativo de exposição do fundo é o segmento de incorporação, 52% da carteira, seguido por logística, loteamento, shopping, varejo, têxtil e outros, né? Por lastro, o lastro mais representativo é o corporativo, seguido por operações de BTS e aluguel, shoppings e com lastro pulverizado, né? Ao final de outubro, a nossa carteira, conforme o gráfico abaixo, ela estava 62% alocada ao IPCA, indexado ao IPCA, uma taxa média de 7,3%, 33% ao CDI, mais 4,2%, e 5% ao IGPM, mais 6,2%. Lembrando que essas são as taxas de emissão, né? Aqui, a concentração da carteira por devedor, né? A gente vê aqui os principais devedores, a Lote 5, 6,8% do PL, seguido pela Carvalho Hosking, Elbor, Minas Brisa, Dinamo, Arquiplan, Coteminas e por aí vai, né? Importante aqui destacar a Arquiplan, é uma das maiores posições do fundo. Nesse mês, nós visitamos a obra na qual essa operação financiou, né, um projeto na Barra Funda, em São Paulo, para o segmento econômico, empreendimento muito bem localizado, a 350 metros da estação de metrô, já tem mais de 15 pavimentos construídos, bem visível da rua. A gente deve começar a ver uma aceleração de vendas desse empreendimento, agora que a obra avançou. Para esse público, para o qual é muito importante, o imóvel está quase pronto, pois ele vai trocar o aluguel pelo financiamento.
Aqui a carteira, né, os ativos ordenados pela data de aquisição, né, uma carteira bastante diversificada, com mais de 40 operações de CRI. Né, a principal movimentação no mês foi a compra de 1,1 milhão de reais no CRI Lofts, que é a 7ª parcela de um total de 18 parcelas mensais, que totalizarão 20 milhões nessa operação. Né. O saldo de caixa, que era de 16,6 milhões no final do mês, nós temos atualmente operações em estudo para direcionar esses recursos para a carteira, cuja prazo médio, né, a duration, hoje é de 2 anos e meio. Aqui a distribuição do loan to value, né, o LTV dos ativos, 57,6% era o LTV da carteira ao final de outubro. Né? E aqui a distribuição dos ativos pela nossa classificação de rating. Né? Lembrando que essas operações elas não têm rating medido por uma agência internacional, uma dessas agências grandes. Então, nós fazemos a nossa distribuição de rating, o nosso cálculo de rating com base na nossa metodologia proprietária. Bom, é isso que tínhamos para o mês, e mês que vem voltamos com mais informações sobre o fundo. Obrigado.